Bom, queridos, eu trago para vocês hoje um dos capítulos aqui do livro dos médiuns, não é? Que é um dos livros da codificação de Kardec. E geralmente as pessoas que conhecem a doutrina, que desejam conhecer a doutrina, não começam a ler pelo livro dos médiuns, não. É um livro assim bastante técnico, é um livro da parte científica da doutrina e que nos orienta, né? Kardec, através deste livro, ele vem explicar como é que a doutrina foi codificada, quer dizer, como foram feitas as perguntas para os espíritos, como ele recebeu todas essas respostas e observou, analisou, comparou e aí codificou. Codificar a doutrina quer dizer pegar todas essas informações e apresentar numa pauta, não é? Como nos 5 livros que são a base da doutrina. Então, nós temos trazido para vocês desde o ano passado os temas deste livro e hoje nós temos aqui, capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Isso é alguma coisa interessante para nós, no aqui e agora de 2022, não é? Vocês já pensaram nisso? Vocês vão passar, vocês estão precisando de nós, né? Estamos precisando de uma orientação espiritual. Aí a gente vai na casa espírita e aí a gente passa por uma triagem e a orientadora que faz a triagem para nós, ela fala, olha, você vai passar por um atendimento espiritual. A pessoa que não conhece muito bem a doutrina, porque é muito comum pessoas que não são espíritas que vêm à casa espírita num momento de dúvida, num momento de alguma situação que ela precisa de um esclarecimento. E aí a pessoa fica falando, nossa, será que eu posso perguntar isso? Vocês têm essa dúvida? O que eu posso falar? Será o que ele vai falar para mim? Que espírito é esse que vai conversar comigo? Não é? Gente, um coração partido, um coração doído, ele tem tanta necessidade de ser acolhido. E ao mesmo tempo esse coração às vezes fica numa ansiedade tão grande, num sofrimento tão grande. E é preciso, então, que a gente tenha uma noção de como funciona isso, quando a gente não é espírita, para a gente realmente poder acreditar naquilo que vai acontecer, não é? Nós temos falado com vocês aqui sobre a mediunidade, sobre a condição moral do médium, o quanto isso é importante, sobre o quanto nós médiuns de trabalho, né, porque todos somos médiuns, mas alguns de nós nos dedicamos ao trabalho espiritual mais intensamente, ou por missão, ou por uma tarefa que a gente escolhe fazer. E como é isso, né? Porque todos nós somos espíritos imperfeitos e nenhum de nós detém a verdade. Como seria bom, não é? Se a gente detivesse a verdade, se a gente pudesse falar uma coisa e aquilo, mas não é. E numa casa espírita, por exemplo, os espíritos mentores, eles são espíritos mais evoluídos que nós, eles trazem informações, eles têm mais conhecimentos, não é? Eles têm condição de acessar alguns fatos das nossas vidas, de qualquer um de nós, não é? Do passado, do futuro, e eles podem nos orientar. Então eu acho que o principal que este capítulo traz, não é? Para mim, na minha maneira de ver, é assim: o que a gente pode perguntar para os espíritos, como a gente deve fazer essas perguntas. Mas o mais importante de tudo que eu vejo, é a resposta que Kardec dá, que a resposta do espírito será sempre para a nossa melhoria moral, para o nosso avanço moral, não é? Então, tem 2 aspectos aqui que eu quero tratar com vocês.
As nossas consultas, as orientações dos médiuns, não é? Dos espíritos, dos mentores, e isso que Kardec trouxe aqui como sendo um compêndio da doutrina, não é? Então eu vou ler algumas partezinhas para vocês que eu acho muito importantes serem lidas como ele escreveu, não é? E então, primeiramente ele diz assim, que é muito importante como a gente vai interpelar esse espírito, né? Que é muito importante para um conhecimento geral, não é para casos pessoais, tá? Que é importante a forma como a gente faz essa pergunta e o porquê, o objetivo, não é? Então, assim, deve ser uma pergunta muito clara. E essa mesma pergunta deve ser feita para vários espíritos, para ver se a resposta é a mesma. Não é? Porque se o espírito responde uma coisa, outro, a gente vai falar, meu Deus, que é? Não é? Então, veja bem como Kardec codificou a doutrina, gente. Em várias partes do mundo, se fazia a mesma pergunta para os espíritos que se apresentavam às reuniões, as primeiras reuniões espíritas. E então, ele pegava essa resposta, ele observava tudo isso, estudava tudo isso, e foi aí que ele compilou, então, a doutrina nesses 5 livros, tá bom? Então, Kardec fala assim, quando nós queremos saber alguma coisa não pessoal, nós devemos ter o cuidado de perguntar com uma pergunta clara e com muito respeito. Por quê? Porque um espírito mistificador, ele pode responder qualquer coisa para a gente. E um espírito que não é sério, quando ele percebe, um espírito assim leviano, quando ele percebe que você está fazendo pergunta para checar, para testar, aí ele te responde qualquer bobagem. A gente não faz assim quando a gente é interpelado, quando a gente está querendo, está percebendo que alguém vem com uma lorota, sabe que é lorota? Acho que isso é do meu tempo, meu Deus. Como é que fala hoje, Glaucia, isso? Lorota mesmo? Ah, então tá bom. Então tá bom. Então, quando a gente faz, uma pessoa vem fazendo uma pergunta, que a gente acha que ela já sabe a resposta, ou que a gente acha que ela está nos testando, o que a gente faz? A gente não gosta. A gente acaba, às vezes, respondendo qualquer coisa, não é? Então, é exatamente sobre isso que Kardec fala aqui. Olha, quando for fazer uma pergunta para um espírito, faça com muito respeito, faça de uma forma clara e faça realmente querendo saber alguma coisa. Não é simplesmente para checar, deixa eu ver o que esse espírito sabe ou não. Não é verdade? Agora, é para testar, não é? E ele diz ainda que os espíritos, eles nos avaliam através da pergunta que a gente faz para eles. Então, através da pergunta que eu faço, eles sabem se a gente é uma pessoa séria, se você realmente está ali com um objetivo sério, ou se você está ali simplesmente com essa história da lorota, não é? Então, eu vou ler aqui primeiro para vocês alguns trechinhos rápidos, para que vocês possam ter o conhecimento de como os espíritos responderam a estas questões. A primeira que eu selecionei aqui é assim: por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam data? Porque não podem ou porque não querem? Vocês já viram esse pessoal no YouTube, na televisão, fala que em outubro vai acontecer isso, um desastre, uma coisa? Então é essa a pergunta. Os espíritos responderam assim: por uma e por outra razão, eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer. Muitas vezes também não podem fazer, porque eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento exato que vai acontecer, só Deus conhece.
Os espíritos levianos, que não têm escrúpulo de vos enganar, indicam os dias e as horas, sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Eu me lembro que no começo do ano, não tem lá todo mundo, Márcia não sei das quantas, que fica falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Eu vejo isso, gente. Agora, eu nunca fico lá checando durante o ano inteiro se vai acontecer ou não. Vocês ficam? Ai, meu Deus do céu, que perda de tempo. Agora, ele pergunta assim: existem homens dotados de faculdade especial para ver o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. E nesse caso é o espírito que vê quando convém. Deus lhes permite revelar algumas coisas para o bem, mas ainda existem mais impostores e charlatães, e essa faculdade se tornará mais comum no futuro. No futuro eu acho que já é agora, né? Então ele fala assim, ainda aqui Kardec, que o problema do tempo está bem definido na Gênese. No próprio plano material, o tempo varia de um lugar para o outro. Nós não temos variação daqui para o Japão, por exemplo. Imagina daqui para o mundo espiritual. É outro tempo, é outra história. Então vamos parar de pensar que é naquele minuto, naquela hora, naquele dia, não é? Depois ele vai perguntar assim: os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular? Isso nos interessa, ó. Algumas vezes, conforme o caso, depende também dos espíritos a quem perguntamos. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, os que mais se ligam às pessoas e se interessam pelo que lhes concerne. O espírito familiar é o amigo, o confidente de vossos mais secretos pensamentos. Mas, frequentemente, o cansais com perguntas tão estúpidas que ele se afasta. Por outro lado, seria absurdo interpelar sobre problemas íntimos a espíritos estranhos, da mesma maneira que propô-los ao primeiro indivíduo que a gente encontrasse na rua. Sabe aquela pessoa que nunca te viu e tal, senta do seu lado no metrô, e aí começa a contar a vida inteira dela para você? Não é? Acontece isso. É bom não esquecer que a banalidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Necessário também considerar as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal. Na verdade, gente, em todas as questões aqui, Kardec coloca a mesma coisa. Os espíritos, qualquer espírito que é interpelado, nós não conhecemos a evolução desse espírito. Quantas vezes ele é um espírito que pode ter uma condição moral inferior à nossa? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é? Eu me lembro num livro Missionários da Luz, Emmanuel nos ensina assim: quando se faz uma pergunta para o espírito, a resposta deve ser aquela que vai causar o melhor para essa pessoa que está perguntando. Lá no caso, era o fato de uma senhora cujo marido tinha desencarnado. E no sono, ela vai se encontrar com esse marido. E ela é levada para esse encontro e é perguntado. E ela achava que o marido a tinha traído o tempo todo. Ela achava isso, e era verdade. Mas aí ela pergunta para o espírito sobre isso, e ele dá uma resposta generalizada. E aí Emmanuel nos ensina, se desse a resposta certa, que realmente o marido a tinha traído inúmeras vezes, ela ia ficar em tanto sofrimento por muito tempo. E de que valeria aquilo? Já passou, ele já desencarnou. Então nós temos que ter compaixão. Eu achei linda essa passagem lá dos missionários. Tem que ter compaixão. Você vai dar aquela resposta verdadeira e causar o que no outro? Raiva, ansiedade, angústia, dor.
Se é uma situação que já não tem solução, que já passou, não é? Então ele fala sobre isso. E aí ele fala assim, ó, nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos levarem a ele. Do contrário, perderíamos toda a iniciativa e nada mais faríamos sem recorrer a eles. Isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Olha, ele coloca novamente aqui na frente o seguinte: nós, enquanto espíritos encarnados, nós evoluímos pelo conhecimento e pelo trabalho, que são conquistas nossas. Então, se você, qualquer coisa que você vai fazer, você vai lá e pergunta para o espírito, o espírito fala isso para você, aí você vai e faz. Aí daqui a pouco você tem qualquer dor de barriga, como a gente fala, né? Você vai lá de novo. Uai. E a sua participação nesta vida, o seu enfrentamento da vida? Vocês já viram falar na Igreja Católica, quando a gente era católico, Papa Missa, Papa Hóstia, né? Na Casa Espírita tem o Papa Passe. Quem é Papa Passe? Qualquer coisa, não sei o que, preciso tomar um passe, preciso de uma orientação. Não pode ser assim. Consulte o seu coração, ore, peça com fé. Gente, eu acho uma das coisas mais maravilhosas da vida nossa de encarnados é você receber dentro do seu coração a resposta que Jesus te dá. Mas isso é lindo, sabe? É um fogo de artifício, sabe? Esse negócio de você estar, sabe quando você está enroscado assim? Meu Deus, como é que eu faço? Se eu agir assim, dá isso, se eu fizer assim, dá isso, naquela dúvida. E aí você ora, abre o teu coração, ora e pede esclarecimento. E aí, sem mais aquela, vem límpida a resposta dentro do seu coração. Então Kardec aqui, ele está nos falando exatamente isso. Olha, não fica indo lá no pé do espírito o tempo todo para ficar perguntando essas picuinhas da sua vida. Se esforça, faz o teu melhor, faz o seu trabalho. Tira de você mesmo, que é um filho de Deus, as respostas que você necessita. Agora, para isso nós temos que ter resistência, nós temos que ter força de vontade, porque quando nós estamos assim, na maioria das vezes é porque nós nos habituamos. Gente, como é difícil sair do hábito, fala a verdade. Olha, sair do hábito para a gente começar a estudar, sair do hábito para a gente fazer regime. Quem de nós não sabe quais são os alimentos que não são ideais, não é? Para a nossa saúde. E a gente faz? Só dessa vez. Eu conheço uma pessoa que fala assim, Coca, só dessa vez, tá? Aí daqui 2 horas é a vez também. E dali 2 horas é a outra vez também. Não é? Então assim, nós temos o conhecimento, mas não temos a força. E a gente fala, a carne é fraca. E Kardec fala, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Porque se você não consegue, é porque o seu espírito é fraco. Então toma atento. Ore, estude, trabalha, se fortaleça, não é? E aí você realmente vai conseguir vencer essa sua condição de estar repetindo o mesmo padrão. E isso se chama o quê? Vício. Estamos viciados. Em quantas coisas será que nós estamos viciados, não é? Comer errado, não estudar, ou não obedecer horários, ou não fazer as nossas tarefas lá na nossa profissão, do jeito que no nosso contrato de trabalho está, não é? Tudo isso acontece. Então vamos observar isso. Aqui tem, então, outra pergunta que eu quero ler para vocês. Os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. Essas revelações representam para vós um grande ensinamento.
pois vos iniciam no conhecimento da natureza, das penas e das recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, elas tendem a vos reavivar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os espíritos bons se sentem felizes ao vos relatar a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos para provocar neles mesmos o arrependimento. Às vezes encontram nisso uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta esperando compaixão. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Então ele está dizendo aqui, olha, a gente fica reclamando dessas penas e a gente fica perguntando como é no mundo espiritual. Ai, meu Deus, vai ser tão bom. A gente fala isso, ninguém quer morrer. Eu não entendo essa história, né? Lá no mundo espiritual tem dois grupos de pessoas. Um que pensa que lá no mundo espiritual só há choro e ranger de dentes, que é o tal do mármore do inferno, e outros que acham que morreu, ficou tudo bonitinho. Nem uma coisa nem outra, não é? Nós lá vamos estar como estamos aqui. Só vamos perder este corpo material, mas o espírito partirá para o mundo espiritual da mesma maneira como ele estava aqui, cheio de angústias, cheio de esperança, com ímpeto em aprender, em se renovar, como é? Então, da mesma maneira que nós nos apresentamos aqui, nós vamos estar lá no mundo espiritual. É simplesmente uma mudança de estágio, somente isso, não é? Aí, há uma outra pergunta aqui que ele faz sobre casos de herança, por exemplo. Se um espírito desencarna uma pessoa e tem lá uma confusão familiar, isso é tão comum, né? Sobre herança e etc. E não se resolve, e aí a pessoa vai consultar um espírito, e se esse espírito pode dizer, não, é assim, é assado, faz isso, vai em tal cartório. Não é? Os espíritos, eles não se prestam a isso. Eles podem te orientar exatamente a fazer o que você deve fazer, né? A ter calma, a ter desprendimento, a ver o que a justiça diz e fazer tudo corretamente, né? Um outro caso de pergunta é sobre as pessoas desaparecidas. Então, aqui está perguntando assim, para os espíritos, sobre uma pessoa que desapareceu. Tem pessoa que desaparece na família. E aí, passam-se anos e os familiares não sabem se essa pessoa morreu ou não. E se isso for perguntado para o espírito, ele pode? O espírito, ele pode ter esse conhecimento, não são todos os espíritos que têm, mas eles podem ter esse conhecimento. No entanto, depende muito da condição da pessoa que está perguntando para que a resposta venha. Às vezes, esse afastamento de uma pessoa da outra ou da família seja para uma lição mesmo, para um aprendizado dessa família. Em outras vezes pode realmente trazer essa resposta se já desencarnou ou não desencarnou. Mas é lícito se perguntar isso. Agora, nunca se espera aquela resposta batata assim, é isso, não é? Muitas vezes o espírito, ele tem a resposta, mas ele não pode dizer a resposta. E não pode dizer por quê? Por respeito à condição daquela pessoa naquele momento. Vamos lembrar no que o Emmanuel ensinou agora mesmo que eu falei para vocês. O que essa resposta vai causar no outro? Gente, nenhum espírito evoluído dá uma resposta para nós para o mal, para que a gente tenha um mau comportamento, para que a gente entre numa aflição. Nem o espírito faz isso, de maneira nenhuma, né? Ele fala aqui sobre a saúde. Se nós podemos perguntar sobre a saúde. Sim, nós podemos perguntar sobre a saúde. Nós sabemos que tem médiuns que trabalham com espíritos que são médicos e que fazem tratamento do corpo físico, não é?
No entanto, existem processos do corpo físico que são processos kármicos. E aí, no momento da sua pergunta, o espírito que está atendendo ali, que vai sempre seguir essa mesma ordem de resposta, vai lhe responder o que for bem, vai te alertar, vai te conduzir, dizer para você fazer tal tratamento, né? E ainda ele coloca aqui que tem alguns espíritos que foram médicos na Terra e desencarnaram. Mas esses espíritos, a despeito do conhecimento científico, eles não tinham uma moral elevada. Então, como é que fica? Do mesmo jeito como a gente vai ao médico, não é? Você está com dor no estômago, você vai lá no médico aqui no São Camilo. E aí, o médico te atende e você não achou legal. Aí você quer consultar outro médico. Ou o médico te atende, você te manda fazer uns exames e você não se sente segura com aquele médico. Isso espiritualmente também pode acontecer. Não só pela sua insegurança, mas porque esse médico, ele pode não ter esse preparo necessário para isso. Então, muito cuidado quando a gente for consultar, gente. Por isso que tem as casas espíritas, aonde existe o estudo, existe uma disciplina. Os médicos, quando eles começam a trabalhar, demora muito tempo para que o trabalho deles se firme. Vou contar isso para vocês. Mais ou menos em 1985, eu trabalhava na casa de Bezerra de Menezes, lá na Vila Mariana. E eu comecei a receber, nas reuniões mediúnicas, o Dr. Pierre Jambot, um médico oftalmologista. Um médico suíço, aliás, francês, que estudou na Suíça, e era oftalmologista. E depois de muito, eu fiquei assim, que será que esse cara tem a ver comigo? Não é? Que será que tinha? Ele vinha, falava tudo em francês e mostrava, eu via quadros dos olhos assim. Foi uma experiência fantástica essa que eu tive. Enquanto ele falava em francês e tinha uma pessoa que traduzia, era passado assim quadros do olho, o olho assim, o olho como nós, o olho dentro, era uma coisa assim belíssima, foi um aprendizado muito lindo que eu tive. E aí eu não sabia por que eu estava recebendo aquele espírito, mas era uma reunião de educação mediúnica e eu estava lá para aquilo, né? E aí Dr. Pierre, ele passou a trabalhar comigo sempre, na minha mediunidade. E aí formou-se uma equipe, nós trabalhamos, tem até a sala dele aqui até hoje, nós trabalhamos, acho que eu trabalhei mais de 20 anos recebendo esse médico, e ele tratava especialmente as doenças dos olhos, né? Todas as doenças, fazia cirurgia, tinha um cirurgião na equipe, chamava Richelieu, e aí como vinham outras pessoas para serem atendidas, aí agregou-se e se fez uma equipe. Então tinha Dr. Pierre, que é um médico oftalmologista, Dr. Bartolomeu, médico de pulmão, a irmã José, pediatra, um preto velho, o Joel, que tratava, e era muito lindo o trabalho, porque era assim, a equipe toda vinha para o trabalho, aí vinha a pessoa para o atendimento. Segundo a doença que a pessoa tinha, que aí com o tempo não ficou só Dr. Pierre atendendo os problemas de visão, né? Vinham as pessoas que tinham problema físico. E aí, conforme era o problema, era um ou outro que atendia naturalmente. Chegou a mestra Raja também depois, trabalhando com cromoterapia na mesma equipe. Então, assim, nossa, quantas cirurgias foram feitas e tal. E eu me lembro que no tempo ele queria fazer cirurgia com bisturi. E eu falava para ele, comigo não, negão, não aguento ver sangue, nem ver. Se bem que as cirurgias espirituais não tem sangue, né? Mas eu me recusei a isso porque eu achava que era alguma coisa que eu não conseguiria. E então, nesses trabalhos, o Paulo trabalhou muito, né, Paulo? Na sala, Dr. Pierre.
nesses trabalhos ele orientava muito a todos nós sobre os aspectos de saúde, não é? Então nós tínhamos ali casos de curas de problemas oftalmológicos ou outros, e aí então você adquire confiança, não é? Num trabalho espiritual desse. Agora a gente sempre tem que ter muito cuidado, qual é o espírito que você está consultando, para saber o que ele está passando para você, né? Bom, depois ele ainda pergunta aqui, tem uma outra pergunta que fala sobre a ciência, se os espíritos podem nos responder sobre os aspectos científicos, não é? E ele fala, olha, eles podem, mas é a mesma coisa, esse espírito ele tem esse conhecimento para dar essa resposta? Então nós temos aqueles espíritos, aqueles médiums, eu vou falar entre aspas, porque todo mundo pode falar no YouTube o que quiser, né? Que falam das catástrofes, disso e daquilo, parece o apocalipse muitas vezes, não é? Não é assim, nós estamos num planeta de expiação e provas, um planeta que está se transformando. Então é óbvio que essas transformações que estão acontecendo no mundo, que a gente vê aí 3x2, não é? Essas transformações sísmicas e tal, elas são naturais de um processo evolutivo da Terra. Então eu fico pensando assim, nossa, mas por que será que a gente tem tanta essa ansiedade de saber isso? Ué, nós estamos na Terra, nós não sabemos que a Terra é um planeta de expiação e provas, que é um planeta que, como nós, espíritos, seres humanos, espíritos encarnados, nós estamos em transformação. As montanhas estão em transformação, os mares estão em transformação. Todo o planeta permanentemente se transforma. Então é a gente sossegar, orar e viver. Não é verdade? Agora, então essas são as perguntas mais importantes aqui. Não, ainda tem uma. Ele fala sobre as pessoas que vão perguntar para os espíritos. Essa é legal. O que elas foram na vida passada? Ai, ai, ai. Por que será que a gente quer saber o que a gente foi na vida passada? O que vocês acham? A gente sempre acha que a gente foi legal, não é? A gente sempre vai querer achar que a gente foi um príncipe, uma princesa. E se agora eu sou isso que eu sou, e se a gente sabe que o espírito não evolui, ou ele estaciona ou ele evolui, mas ir para trás não vai. Então, neguinho, ó, não se preocupa com o que você foi. Você foi um pouquinho pior do que você é hoje. Uai, não é, Glau? Logicamente é isso. Você está num processo evolutivo. Então, você não foi a rainha de Sabá na última encarnação. Né? Às vezes é interessante, e a gente vê isso, a Cauê, que é o meu mentor espiritual e que também atende as pessoas e tal, às vezes ele conta o que foi, mas ele conta, eu pelo menos vi assim, algumas vezes ele dizer, para que a pessoa possa entender o porquê agora ela tem esse tipo de comportamento. Sabe, uma pessoa muito curiosa, uma pessoa muito aventureira, não é? Uma pessoa que gosta de descobrir coisas, ou uma pessoa que tem um dom para música. Então, às vezes eles falam, não é? Mas isso é só para embasar a uma condição daquela pessoa no momento, e não para fazer prestidigitação, né? Então, vejam, queridos, sobre esse assunto ainda. Todas as pessoas, é comum, né? Não é todas as pessoas, é comum quando uma pessoa vai passar por uma orientação espiritual, ela está muito ansiosa. E na verdade, muitas vezes, aquilo que numa orientação espiritual você tem como resposta, é alguma coisa que você já sabe, mas que você precisava ouvir de alguém. E se você crê muito que os espíritos estão ali, que eles são espíritos sérios e que eles trabalham para a sua evolução moral, que bom.
Então aquilo que ele vai dizer para você vai servir de um alerta, vai servir de um direcionamento, não é? Agora, eu digo para vocês, peço muito a vocês, cuidado quando vocês vão fazer uma consulta com um mentor espiritual e o mentor espiritual fala para você ficar raivoso mesmo, para você devolver na mesma moeda, para dizer isso e aquilo que só vai te fazer mal. Não é um espírito do bem. Nenhum espírito evoluído dá esse tipo de orientação. Mesmo que tudo aquilo que você está desconfiando, tudo aquilo que está te incomodando seja real, esse espírito ele não vai afirmar para você. Quando nós estamos recebendo um espírito, numa orientação, é tão comum nós médiuns conscientes virmos uma série de questões, mas o espírito não fala para quem está consultando. E se ele não falou, não somos nós que vamos falar. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando nós vemos uma situação e o espírito só relata algo, alguma coisa sobre tudo isso, é um aprendizado para nós. Então, os atendimentos onde vocês vão e fazem perguntas, eles são totalmente sérios. E aquilo que é dito ali fica ali, não se pode comentar com ninguém. Tenham cuidado com isso, não é? Vocês sabem, nós já temos falado aqui sobre mediunidade, que a mediunidade ela não está restrita à casa espírita. Aquele moço lá da esquina que joga tarô, ele é o médium. Quando ele joga o tarô, a carta do baralho, a mão que a cigana toma a tua mão, é a mesma coisa, é o mesmo ponto. É um ponto que através dali ela consegue te envolver e captar de você suas realidades. Mas tome cuidado. Existem muitas pessoas, mas muitas pessoas, gente, que fazem isso e fazem. E de realidade não tem nada. E tem outras pessoas, você vai falar então, Irene, aí tem um moço que joga búzio e ele cobra 150 a sessão. É isso, 150, 200, é bom, né? Hã? Você acha? Sei lá, eu não tenho resposta para isso, não tenho. Botar preço no trabalho do outro é ruim, hein, Glaucier? Não é? Sei lá. Então você vai lá, o moço joga búzios e ele cobra 150. E aí você vai falar, não, acho que não vale, porque não pode cobrar. Trabalho mediúnico não pode ser cobrado. Mas esse moço, ele não se pauta pelo Evangelho. Porque nós do Evangelho sabemos que dar de graça o que de graça você recebeu. Então nós aqui na Casa Espírita, nós fazemos o mesmo trabalho que o moço lá do tarô. Só que a gente não usa tarô, a gente não tem essa necessidade. Mas, veja bem, eu pergunto para vocês, você na sua profissão, tem uma hora que não te dá um estalo e você, eureka, é aquilo. Isso se chama mediunidade. Já imaginaram um médico, um cirurgião, quando está trabalhando, que ele é conduzido por uma equipe médica espiritual? É a coisa mais linda, eu já assisti isso. O médico ali trabalhando e as mãos do espírito em cima das mãos do médium, fazendo a cirurgia. E ele ganha 20 mil reais pela cirurgia. E tudo bem, ele está na profissão dele, ele está trabalhando, ele está tendo uma ajuda espiritual daquele naipe, porque ele é merecedor. Então nós não vamos aqui crucificar ninguém. Se você quer benzer e cobrar, se você quer jogar baralho e cobrar, isso é uma questão da sua consciência.
não é? Agora, o que não pode mesmo é enganar ninguém. Isso não pode, não é, gente? Então, veja, a mediunidade, ela está em todos nós temos essa mediunidade. E vamos usar, gente, essa mediunidade. Vamos usar essa nossa condição, desse entendimento do plano espiritual. Vamos captar essas informações que nos são trazidas. Os nossos anjos de guarda, eles adoram nos ajudar. Eles estão perto de nós para nos ajudar mesmo, não é? E eles nos intuem. Então vamos aproveitar isso. É muito bom isso, não é? Então está aí. Vocês fiquem muito à vontade quando quiserem aqui na nossa casa, consultar, fazer todas essas perguntas aqui que Kardec, meu Deus do céu, quantas vezes a gente recebe uma pessoa que está com problema no trabalho, sabe aquele negócio que está para sair, mas não sai? Parece que o documento está lá na gaveta e não... Os espíritos podem te dar uma resposta? Podem. Eles podem auxiliar? Podem. Nós somos intuídos 24 horas por dia, gente. Quantas vezes lá em casa a gente está com alguma situação meio enroscada e daqui a pouco aparece a solução do nada, não é? É isso. E é orando, confiando, vigiando que a gente chega nesse estágio. Amado Jesus, mestre de bondade e de amor, estando aqui presente conosco, Senhor, nós te pedimos proteção. Nós te pedimos, Jesus, todas as bênçãos que possam nos vir através do teu coração generoso, para que sejam esclarecidas as dúvidas que possamos ter em nossa mente. Ajuda-nos, Mestre, para que nos possam ser revelados pelos bons espíritos os passos que devemos dar para a solução das nossas questões. Ajuda-nos mais ainda, Senhor, te pedimos, para que tenhamos forças para superar os acontecimentos que parecem entravar as nossas ações. Mestre amado, neste instante te pedimos que os médicos da espiritualidade possam curar o nosso corpo, as nossas dores, as nossas dificuldades físicas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos cuidar melhor do nosso corpo e assim da nossa saúde. Mestre amado, nós te pedimos que neste instante possamos olhar para o nosso coração. Esse coração, Senhor, que é a causa de tantos infortúnios na nossa vida. Este coração que deve permanecer repleto de amor, bondade, compaixão, mas que às vezes, Senhor, resvala na raiva, na ansiedade. Jesus, livra, liberta o nosso coração de todos os entraves que ele possa ter, fazendo permanecer ali somente o amor. Jesus amado, da mesma maneira que te pedimos por nós, pedimos também, Senhor, pelos nossos familiares, para que eles possam ter a glória de sentir em seus corações, em seus lares, esta paz que vem deste teu olhar, Jesus. Amado Mestre, te pedimos ainda que deste teu coração bondoso possa partir esperança e fé para aqueles que estejam perdidos na vida,
desenganados da sorte. Ah, Jesus, junta o amor do teu coração, mais o amor dos nossos corações, e alivia as dores. Abre caminhos de esperanças para aqueles que estão abandonados. Salva, Senhor, dos vícios, aqueles que se perdem nesses hábitos nocivos. Protege, Jesus, as famílias, para que a paz e a concórdia reinem em todos os lares. Amado Jesus, abençoa com este teu coração generoso os animais, os mares e rios, as florestas, e traz, Senhor, a paz para o mundo, que aqui a paz se faça, Senhor. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.